Falamos de integridade, irmãos, falamos de padrão cristão, falamos de caráter de Deus. Impossível vivermos uma vida de integridade sem refletir o caráter de Deus nas nossas vidas, amém? Então eu quero deixar bem claro para vocês que hoje você vai ser acrescentado nessa noite, amém? Aleluia. O tema de hoje é o valor da integridade. Diga, o valor da integridade. Deus é bom. Aleluia, irmãos. Quando falamos de integridade, irmãos, é interessante a gente voltar lá para o início, lá em Gênesis. Quando Deus constitui Adão, o primeiro homem, Deus cria o primeiro homem, cria Adão, ele coloca no jardim do Éden, e ele começa a ditar algumas regras, fala o que não pode, o que é permitido e o que é não permitido. Ou seja, ele estabelece princípios para o homem, e ele espera obediência e integridade do homem naquele momento, amém? Deus, irmãos, ele não mudou. A gente sabe que seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra de Deus continua a mesma eternamente. Então, Deus ainda é um Deus que costuma os mesmos princípios desde o livro de Gênesis, amém? Aleluia, Deus é bom. Então, irmãos, 1 Pedro, abre comigo no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, já a introdução. 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 15. A gente está sem mídia no momento, mas vai melhorar. 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 15, irmãos, diz assim: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Amém, irmãos? Aqui a Bíblia diz que como é santo aquele que vos chamou, e é importante a gente ser santo na nossa maneira de viver, de acordo com aquele que nos chamou. Amém? 1 João 2,6 diz que aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Percebe a integridade, irmãos, como anda conosco? Desde o início de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio nessa terra e deixou claro que devemos ter uma vida de integridade. Amém? Sinônimos de integridade, irmãos, quer dizer lealdade, verdade, fidelidade, sinceridade, solidariedade, transparência, honestidade, qualidade de uma pessoa firme e constante. Amém? Tudo isso faz parte de uma vida de integridade, irmãos. Vivemos em um tempo hoje onde integridade parece ser algo bem difícil de lidar. Diversas situações ao longo de nossa vida vêm aparecendo constantemente, até nos confrontando no que diz respeito à integridade e nosso próprio caráter. Amém? Abre comigo no Salmo 115, por favor. Desculpe, irmão, Salmo 15, tá? Salmo 15. O salmista Davi, inspirado pelo Espírito, ele faz uma pergunta e diz assim: quem, Senhor, Salmo 15, versículo 1, tá, irmãos? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Percebe que Davi, ele faz uma pergunta para Deus, e ele mesmo, inspirado pelo Espírito, lembre-se que aqui ele não está estabelecendo ideias, ele não está dando a opinião dele, próprio inspirado pelo Espírito de Deus, ele diz, fala a verdade. Amém? E aqui no Desobrar ele começa a falar o que diz respeito à integridade. Ele diz: o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível o seu repobro, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra um inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Percebe, irmãos, qual o sinônimo de integridade aqui que Davi quer falar? Aqui Davi especifica basicamente que para habitarmos no tabernáculo do Senhor, devemos ter uma vida de integridade, amém? E como falamos de integridade, falamos de padrão cristão. É interessante entender que padrão cristão não é uma coisa direcionada somente, é quando vem aquela palavra padrão, algo estabelece um padrão numa empresa. Existe uma certificações em uma determinada empresa, que são ISOs, que estabelecem um padrão para que aquela empresa tenha uma linha de produção, são ISOs, né? E trazendo nessa mesma linha de raciocínio, irmãos, com o nosso padrão cristão, não é diferente. Quando você aceita Jesus, quando você deixa para trás as coisas velhas e tudo agora se fez novo, é necessário termos um proceder padrão. É necessário termos um proceder que condiz com a nossa vida agora em Cristo Jesus. As velhas práticas ficaram para trás. Então tem muita coisa que a gente deve abandonar, se livrar de fato e prosseguir para o alvo com a vida íntegra, resplandecendo o caráter de Deus.
Você tem que entender que muitas vezes sua própria vida será a Bíblia que muitas pessoas irão ler. Muitas pessoas não terão acesso a uma palavra, uma ministração como estamos aqui, mas através da sua vida, do seu proceder, do seu caráter, elas irão enxergar algo diferente em você, queirão se aproximar, queirão saber o Deus que você serve, queirá saber o que você está lendo, o que você está praticando, mediante o seu proceder cristão. Amém? Integridade vai muito além de fazer algo correto, irmãos. Integridade não é somente fazer algo correto. Ter uma vida de integridade é ser correto, propriamente dito. É você ter a prática de sempre seguir uma linha no que diz respeito à palavra de Deus. Ter uma vida íntegra, irmãos, é você muitas vezes estar no lugar do próximo. Ter uma vida íntegra, irmãos, é muitas vezes você abandonar velhas práticas. É justamente não sentar na roda dos escarnecedores, como a Bíblia diz. Porque muitas vezes, quando você senta na roda dos escarnecedores, irmãos, muitas vezes você está em algo, quando você se levanta, o assunto daquela roda será você. Então é interessante, irmãos, não se misturarmos em certas situações no que diz respeito ao nosso padrão cristão. Amém? Amém. Aleluia. Eu separei aqui, irmãos, 2 exemplos. Um exemplo no Velho Testamento e um exemplo no Novo Testamento, no que diz respeito à integridade. Eu quero que você abra comigo lá no livro de Jó. Onde Deus, em uma conversa com Satanás pela vida de Jó, ele diz algo. Porque, irmãos, é interessante você receber um elogio de uma pessoa que você admira, é interessante você receber um elogio de uma pessoa que você tem um respeito muito grande, mas quando o elogio vem direto de Deus, é outro patamar, amém? E foi o que aconteceu com Jó. Diz assim, Jó no capítulo 2, no versículo 3. Observasse o meu servo Jó, em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Amém, irmãos? Irmãos, será que sua vida, Deus tem um bom testemunho para contar da sua vida? Aqui Satanás atenta de todas as formas contra a vida de Jó e Deus tem um parecer sobre Jó. Deus tem um parecer no que diz respeito à integridade. Aqui Deus, ele elogia espontaneamente Jó por causa do seu caráter. Amém, irmãos? E é assim que tem que ser com nossas vidas. Vai comigo lá no Novo Testamento, irmãos, no livro de Mateus, no capítulo 1, do versículo 18 em diante. Aqui Deus, ele faz uma outra analogia com José. Mateus capítulo 1, versículo 18. Começa dizendo assim: por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. É interessante, irmãos, que aqui José foi o escolhido. Você imagina, é como se José fosse o pai natural de Jesus, é o padrasto de Jesus, né? Deus escolhe um homem, irmãos, para ser praticamente o pai adotivo de Jesus. Agora imagina você fazendo uma relação de como seria esse pai para o seu filho. Teria algumas características que devemos seguir, amém? E a Bíblia diz aqui que Deus encontrou em José um homem justo, encontrou integridade. Diga, integridade. Integridade. José era um homem íntegro, irmão, porque ainda assim, Maria, engravidada pelo próprio Espírito Santo, José não tinha ciência disso. E olha, diz o versículo que eu acabei de ler com você. E não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Talvez na cabeça de José passava um filme, Maria grávida, ele poderia muito bem separá-la dela publicamente e entregá-la. Mas isso poderia levar até Maria, de acordo com as leis, até a morte, apedrejamento em público. Mas aqui você percebe um ato de integridade de José com ela. Ele diz assim: querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Irmãos, isso é caráter. Diga caráter. Ele pensou na vida de Maria, amém? E aqui, irmãos, eu quero deixar para vocês 4 tópicos no que diz respeito à integridade. 4 áreas que devemos estar atentos, diz respeito à nossa integridade. Diga assim: sentimentos e emoções. Sentimentos e emoções, eu escrevi aqui, sustentam as nossas relações e justificam trazendo segurança emocional. Irmãos, é muito importante nós estarmos com as nossas emoções e sentimentos controlados no que diz respeito à integridade. E para estarmos com as nossas emoções controladas, tem só uma forma. Diga, renovando a nossa mente. Isso, irmãos, quando renovamos a nossa mente,
se enchemos, irmãos, de coisas que vão edificar as nossas emoções. Hoje em dia a internet está disponível, o meio digital, tem muita coisa que edifica, mas tem muita coisa que desqualifica o ser humano mesmo, né? Então, do que a gente está se enchendo praticamente no dia a dia, né? De repente, você tem dedicado mais tempo à internet, à navegação em redes sociais, e pouco tempo à leitura da Bíblia, pouco tempo à leitura de um bom livro. E geralmente, quando o dia mal chega, irmãos, não é uma frase pronta de WhatsApp, não é uma frase pronta de Facebook, de Instagram, que vai trazer a solução para a nossa vida. A solução muitas vezes está na palavra. Não muitas vezes, a solução está na palavra de Deus. E muitas vezes temos dedicado pouco tempo a ela, né? A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Então, se você tem expressado algo do que diz respeito fora da vontade de Deus, irmão, provavelmente você está se enchendo mais de algo, está dando prioridade a algo que não é a palavra de Deus, né? Certa vez um pastor se encontra com um homem em situação de rua, e ele começa a evangelizar aquele homem, e ele começa a conversar, a entender, ouvir o homem começa a falar: eu já fui da igreja, estou afastado um tempo, né? Mas, pensa bem, eu até já tentei pregar a palavra de Deus, mas, sabe, não sai nada de mim. Já tentei várias vezes, me envolvi, era obreiro na igreja, aquela situação toda, mas não saía nada. E o pastor, ouvindo aquilo, começou a desviar um pouco do assunto e começou a falar sobre futebol, sobre aquele homem. E começou a falar sobre o time dele, e ele começou a explicar sobre o time, quem era o técnico, os títulos que tinha ganhado recentemente, a tática do time, a projeção para o ano que vem daquele time, e aquele homem em situação de rua deu um relatório, irmão, detalhado. E o pastor sabiamente falou: é isso porque você não pregava em público, não é isso porque você não pregava a palavra de Deus para outra pessoa, porque a prioridade que você estava dando era tudo, menos a palavra de Deus. Então, dificilmente, irmãos, você vai expor algo, você vai falar algo de alguém de que você não está cheio. Diga: questão de prioridades. E isso é em todas as áreas de nossa vida, amém, irmãos? Quando você se dedica às coisas do Senhor, quando você se dedica à vontade do que as coisas do Senhor, é mais fácil, irmãos, falar de Deus, é mais fácil evangelizar, é mais fácil você convencer. E no que diz respeito à integridade, no que eu estou falando agora, talvez muitas vezes você não precise nem falar. Suas próprias atitudes já irão constranger a pessoa. Amém? Aleluia, Deus é bom. Outro ponto, irmãos, diz relacionamentos. Diga: relacionamentos. Fortalecem pelas atitudes e promovem o crescimento do indivíduo e das pessoas que nos cercam. Irmãos, é interessante em nossos relacionamentos estarmos atentos com quem nós temos andado. Principalmente, eu estou no culto de jovens, e essa é a fase onde pessoas das mais diversas formas, jeitos de ser, cercam a nossa vida. E é justamente nessa área onde toda uma geração pode ser comprometida muitas vezes com quem você está andando. Diga assim, irmãos, como você quer ser grande, você tem uma mentalidade grande, irmãos, você tem que andar com gente que está com o seu mesmo propósito. É interessante você estar ao lado de gente grande também, que gente que pensa, pelo menos como você pensa. Não é interessante eu de repente sempre converso com o Luiz, no que diz respeito à empresa, mercado digital, essas coisas. Dificilmente o Luiz vai querer ouvir conselhos de uma pessoa que não tem nenhum curso de informática, estou errado? Não vai querer, irmãos. Ele vai querer ouvir pessoas de que têm uma mentalidade em crescer justamente com ele. Amém? Está comigo? Isso eu estou dizendo, irmãos, às vezes a pessoa por ser um pouco descolada, a pessoa às vezes por ser um pouco mais fácil de lidar, de se relacionar, acha que isso vai trazer um bem para a sua vida. Irmãos, mas como a verdade chega, né? Eu creio aqui que todos já têm ouvido a palavra de Deus durante um bom tempo, você consegue já ter um filtro de quem pode edificar e quem pode desqualificar a sua vida. Amém? Então é interessante estarmos atentos aos nossos relacionamentos. Isso eu estou falando relacionamento interpessoal, irmãos, mas relacionamento amoroso, mais ainda. É interessante, irmãos, estarmos em pessoas que têm a mesma visão que você. Eu tenho aprendido muito, irmãos, dificilmente um crente, ele vai se relacionar com uma pessoa não crente, porque ainda que a pessoa fale, eu vi muito isso, mas essa pessoa um dia vai virar crente também. Irmãos, a tendência é muitas vezes você ser influenciado por aquela pessoa que não é crente. Se você não tiver uma base, um fundamento, um propósito, irmãos, é bem complicado lidar com isso. Por isso que vocês nessa fase de jovens, é bom vocês terem uns pais espirituais, procurar conversar, se abrir com o pastor, com seus pais, com liderança. Isso é muito importante do que tomar decisões que muitas vezes pode comprometer toda a sua vida e sua geração até.
É importante, irmãos, você estar relacionar com pessoas que têm essa mesma visão. Né? Lógico, não digo para você ser aquele cara fechado, eu sou o bom samaritano. Não, irmãos, não é isso. Mas tenta com a mente renovada, procure ler bastante no que diz respeito a relacionamentos, procure trocar conselhos com pessoas, que eu tenho certeza, irmãos, que sua vida amorosa será um sucesso, amém, irmãos? E crente, irmãos, parece até ser um clichê isso, mas crente não sai ficando com qualquer um, irmão. Sabe, irmão, crente, eu tenho 38 anos de idade, sou casado já há bastante tempo, e eu estou aqui com minha primeira namorada e minha esposa até hoje. Graças a Deus. E eu não era crente na época, irmãos, então... eu não era crente na época. Então, é possível, irmãos, eu não me aventurei por aí, não. Eu fui certeiro. E graças a Deus eu tenho 3 filhos para a glória e honra do Senhor. E só vai melhorar, amém, irmãos? Deus é bom. Claro, os 3 filhos parou, né? Agora a gente já não pode ter mais, está tudo certo. O carro já está completo, né? 3 lugares, senão eu vou ter que ampliar para uma espinha, uma meriva, uma coisa assim do tipo. Mas já está tudo certo, amém? Mas a gente fala assim, não estou de brincadeira, irmãos, mas isso é muito importante, né? A gente vê pessoas, jovens principalmente, com potenciais enormes em levar essa palavra, propagar, mas muitas vezes por uma escolha errada no relacionamento acaba colocando tudo por água abaixo. Isso é bem complicado. Mas Deus é um Deus misericordioso e Ele coloca pessoas na vida dessas pessoas para mudar toda essa história, amém, irmãos? Aleluia, Deus é bom. Outro ponto, irmão, diga atitudes. Refletem os sentimentos e projetam a nossa vida para o dia a dia. Irmãos, uma pessoa íntegra, uma pessoa com caráter de Deus, ela é praticamente observada pelas suas atitudes. Eu me lembro que antes mesmo de ser cristão, eu trabalhava numa empresa de segurança, eu era líder de segurança numa empresa no Cais, e eu não era cristão. E eu tomava conta lá de mais ou menos 3 vigilantes e 27 controladores de acesso por turno. Então era uma escala bem grande para tomar conta. Então eu lidava com as mais formas de pessoas possíveis, né? Pessoas com idade até de ser meu pai, mas estavam lá trabalhando, tudo. E é interessante, por algumas atitudes, certas pessoas me observavam, irmãos. Eles falavam, eu lembro que uma vez uma pessoa falou assim: você é crente? Falou para mim, eu falei, não. Por que você está falando isso? Ele chegou assim, não, porque essa atitude que você teve foi um remanejamento de escala. Essa atitude que você teve pensando no próximo, isso é atitude de crente. Então você percebe a expectativa das pessoas no que diz respeito a um crente, irmão? Sabe, irmão, se pessoas no seu trabalho não sabem que você é crente, não sabem que você é evangélico, não sabem que você congrega numa igreja, não sabem que você trabalha, alguma coisa está errada. Sabe, irmãos, pessoas muitas vezes anseiam por uma palavra, anseiam por um ensinamento de ministros de fora, mas muitas vezes a resposta dele está ao seu lado, um colega de trabalho. Eu costumo muito falar isso, que tem muitas pessoas que falam que têm chamados para missões, querem evangelizar para outras nações, mas muitas vezes a oportunidade está dentro da família e ela é negligenciada. Negligencia uma família, um parente, um vizinho que seja, mas tem vontade de ir para outro país levar a palavra. Percebe esses mínimos detalhes, irmãos? E é importante, irmãos, levarmos a palavra sempre na oportunidade. Eu não digo que você tem que chegar, colocar um púlpito na sua empresa, no seu trabalho e sair orando em línguas na frente de todo mundo. Não, irmãos, a situação não é essa. Mas está percebido por diversas situações que podem ocorrer no dia a dia. Situações que podem ocorrer no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, no seu caminho para o seu trabalho. E quando você está percebido lendo a palavra de Deus, eu tenho certeza, irmãos, que vai aparecer uma pessoa para você levar uma boa palavra, um bom alimento. E não tem prazer, irmãos, quando você leva uma palavra e aquela pessoa aceita, e mais na frente tem um testemunho daquela pessoa que ela se transformou, aceitou, trabalha na igreja, influenciou outras pessoas. Irmãos, isso faz festa no céu, você não tem noção. Amém? Aleluia. Outro ponto, irmãos, diga valores. Valores. Valores formam o alicerce da vida diante das demandas do mundo. São as bandeiras que defendemos na vida. Irmãos, quando decidimos ter uma vida de integridade, quando decidimos resplandecer o caráter de Deus, temos valores que são inegociáveis, né? Estava conversando com uma pessoa esses dias, irmãos, que é interessante que ainda há cristãos que ainda andam com uma nota de R$100 junto com o documento do carro. Sabe, irmãos, e isso é padrão de outra coisa, mas padrão cristão passa longe aí. Então tem valores, irmãos, que são inegociáveis, tem valores que não podemos negociar. Uma vida de integridade é ter uma vida reta aos olhos do Senhor, e Deus se alegra de uma pessoa íntegra. Deus se alegra de uma pessoa reta. Deus se alegra porque você está resplandecendo o próprio caráter de Deus para a sua vida. Eu tinha um videozinho para passar aqui, mas eu acho que não deu certo não, né, Mateus? O vídeo? Não?
Não tem problema, a gente vai prosseguir a mesma coisa. Aleluia. Diga assim: integridade não é um dom. Integridade não é um dom, e sim uma decisão ou uma escolha a ser tomada. Amém, irmãos? Você precisa entender que integridade não é algo que veio de bandeja para alguém. Integridade não é algo que alguém recebeu de uma hora para outra. Integridade é uma decisão que você precisa tomar. Amém? Eu ia passar um videozinho para vocês agora. Esse vídeo é muito importante, mas deixa para outra oportunidade. Tenho certeza que vocês vão... Eu vou disponibilizar lá no grupo esse vídeo. Vocês vão refletir bastante, que é um trecho do filme Corajosos. Eu creio que todos já viram aqui. E é um trecho muito bom. Amém? Eu estava lendo com o pastor recentemente, comentando alguma coisa a respeito de um livro do Tony Cook. E esse livro, o nome dele é O Fim da Igreja Espectadora. Eu não li esse livro, eu li só alguns trechos no que diz respeito a esse livro. Eu acho que tem até na leitura do ministro, a gente vai ler um pouco mais na frente. E eu creio que deve chegar na livraria também esse livro. A capa desse livro você percebe que são cadeiras vazias. O Fim da Igreja Espectadora. Alguém já leu esse livro aqui? Pastor leu? E a capa desse livro, eles são cadeiras vazias, mas essas cadeiras vazias não representam o arrebatamento ou algo do tipo. Essa cadeiras vazias numa igreja, ela representa justamente aquela pessoa que poderia estar sentada, mas muitas vezes por negligência nossa, e acharmos que essas pessoas que não estão sentadas nas cadeiras é competência somente do pastor, é competência somente de quem trabalha na igreja. E essas pessoas deixam até de receber a palavra de Deus. Devemos nos importar tantos como o pastor, como ministros que passam aqui, como trabalhadores, ministro de louvor, diaconato, mídia, porque essas pessoas se preocupam no dia a dia. E muitas vezes, quando uma pessoa falta, irmãos, a gente às vezes não tem nenhum intuito de ligar para essa pessoa para saber o que aconteceu. É triste como muitas vezes pessoas, bebês na fé, que ainda carecem de um leite genuíno, carecem de uma palavra, de rudimentos da fé, de princípios, e muitas vezes por ninguém trazer uma palavra para essa pessoa, ela acaba se afastando. E eu quero trazer um desafio para você. Eu queria que pelo menos você nessa semana orasse ao Senhor, pedisse ao Senhor para Deus colocar pelo menos uma pessoa na sua mente, para você ligar para ela, conversar com ela, uma pessoa que de repente você está sentindo falta na igreja, principalmente um jovem que estava acostumado a vir na igreja e não está aqui. Queria que você ligasse para ela, fizesse um convite, sabe, irmão, se importasse. Às vezes a pessoa transparece que nem precisa disso, mas ela, no fundo, irmãos, ela faz questão de receber uma palavra sua. E muitas vezes para as pessoas que falam isso, é justamente aquelas que ela nem espera. É interessante, irmãos, a gente tomarmos o lugar do próximo. Jesus, quando estava nessa terra, ele se preocupava tanto com o próximo, deixou tanto ensinamentos no que diz respeito ao próximo, e muitas vezes acabamos negligenciando tudo isso. É importante, irmãos, nos preocuparmos com pessoas, assim como a nossa liderança se preocupa. Não deixe isso. O sucesso da igreja, irmãos, não depende somente de uma liderança, não depende somente de um pastoreio, depende principalmente, irmãos, dos membros da igreja. E eu tenho certeza, irmãos, que aqui não tem mais membros, que eu digo, por falta de palavra. Eu creio que a grande maioria aqui já recebeu um bom alimento, já tem bagagem suficiente para levar a palavra de Deus para toda e qualquer pessoa. Só que muitas vezes a gente, por receio, acaba não levando, ficamos quietos na cadeira esperando algo acontecer. Sabe, irmãos, a palavra de Deus diz que quando, às vezes, pessoas ainda percebem querendo receber somente o leite genuíno, sabe, irmãos? A igreja hoje tem mais bebês propriamente dito, do que pessoas maduras na fé. Mas isso espiritualmente falando, porque já eram para estar muito mais tempo avançados, irmãos. Então, tem áreas que às vezes estão em falha na nossa igreja, nos nossos departamentos, muitas vezes por falta de proatividade dos próprios membros, Se cada um dividir um pouco de uma tarefa, fica leve para todo mundo, irmãos. Se cada um dividir um pouco, fica leve. Eu tenho certeza que se cada um se comprometer, pelo menos a trazer uma pessoa a cada domingo, a cada mês, eu tenho certeza que em dois meses a gente não tem espaço mais nesse prédio aqui. Não tem espaço. Cadeiras não serão mais suficientes. Teremos que realocar outro local. Mas isso é um tipo de problema que o pastor vai gostar. Isso é um tipo de um problema que o pastor vai adorar e resolver. Porque às vezes, irmãos, entra ano e sai ano, e por conta de algumas legalidades que acabamos dando para Satanás sem nem percebermos, a nossa situação acaba não mudando.
somos dizimistas, somos ofertantes, praticamos a palavra, fazemos o correto, estamos congregando dia e noite. Mas entra ano e sai ano, às vezes percebemos que a situação não está andando. Algo começa a sair dos trilhos, a desalinhar. Sabe, irmãos, assim como fazemos aquela autoavaliação na Santa Ceia, examinamos o homem assim mesmo, irmãos, que esse autoexame seja feito diariamente em nossa vida, para a gente poder preencher essas brechas e fechar todas essas ilegalidades que estamos dando para Satanás. Amém? É importante, irmãos, estarmos apercebidos e viver no que diz respeito que é a vontade de Deus para a nossa vida. Deus quer que sejamos prósperos, Deus quer que sejamos saudáveis, Deus quer que sejamos com bons relacionamentos, com as emoções controladas, e que possamos, irmãos, avançar para outros lugares, amém? Eu tenho certeza que aqui tem pessoas que podem justamente, irmãos, começar uma obra em outros lugares. Pessoas podem justamente começar a obra Praia Grande não é grande só no nome não, Praia Grande é grande mesmo, irmãos. Mais do que Praia Grande é Baixada Santista, tem diversos lugares ainda para essa boa palavra da fé chegar a todos os lugares, mas isso depende de mim e de você. Né? Não se prenda somente a um rema, não se prende a uma escola de milho, não, irmãos. Você recebe um alimento aqui diariamente e tem bagagem suficiente para falar da vida de Deus, para falar da vontade de Deus, no que diz respeito à fé, salvação, cura para a vida de qualquer pessoa. Amém? Queria que vocês se colocassem de pé, por gentileza. Eu queria fazer um tempo de oração com você. Eu queria, Nicolas, por favor, só para o teclado.